É isso aí, meus amigos. Salve, salve a todos vocês que estão nos acompanhando aqui diretamente da Connect Brasil TV. Uma boa noite a todos vocês. Vamos juntos nessa segunda-feira. É uma imensa honra e prazer estar na sua companhia pelas nossas plataformas de transmissão YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Seja bem-vindo ao nosso programa desta segunda-feira. Desde já eu espero que o seu dia tenha sido muito bom. Desejo a todos vocês uma excelente semana, que sejam dias abençoados por Deus e que juntos venhamos alcançar todos os nossos objetivos. Está no ar o Connect Sport de hoje, trazendo muita informação do mundo do esporte para vocês. Então já aproveita, já interaja conosco, curta e compartilhe o nosso programa para que mais pessoas venham conhecer o nosso trabalho. O Connect Sport de hoje, abrindo a semana recheado de muita informação do mundo do esporte. Hoje a gente vai falar dos campeonatos estaduais pelo Brasil, trazendo gols, resultados e também análise de tudo o que aconteceu. Aí já temos times, já tivemos aí times erguendo aí taças pelo Brasil nos campeonatos estaduais e a gente vai trazer para vocês. Vamos dar ênfase também a final do Campeonato Carioca, a partida no Maracanã, empate entre Flamengo e Fluminense por 0-0 e o Flamengo conquistando o seu 39º título carioca. Vamos dar ênfase também à primeira final do Campeonato Paulista no Allianz Parque, o Corinthians vencendo o Palmeiras por 1-0 com gol de Yuri Alberto. Tivemos também a grande final da Supercopa do Brasil feminina com a grande título da equipe do São Paulo diante do Corinthians nos pênaltis por 4-3, empatando o tempo normal. Vamos falar também do futebol internacional. O quadro Você Sabia de hoje está imperdível. Além de falarmos aí informações do mundo automobilismo sobre a Fórmula 1 e também a Fórmula 3 e dando notícias aqui para vocês em primeira mão do mercado da bola. Então, é o som aperitivo do que vem por aí no nosso Connect Sport, além do nosso giro de notícias do esporte. Então, programa muito recheado e eu convido vocês a ficarem ligados aí no nosso programa de hoje. Mas vamos começar então o Connect Sport, prestando aí a nossa homenagem aos times que foram campeões estaduais aí neste final de semana. Vamos dar ênfase aí para vocês que nos acompanham. O Internacional se tornando campeão gaúcho em 2025, depois de 7 anos, a equipe aí que quebrou o jejum do Grêmio, o Grêmio que poderia aí se tornar octacampeão. A equipe comandada por Roger Machado empatou no tempo normal aí diante do estádio Beira-Rio e se sagrou campeão gaúcho após 7 anos. Dando ênfase também ao Flamengo, que se tornou aí campeão carioca e conquistando seu 39º carioca nesta edição de 2025 ao empatar com o Fluminense. Então a gente também dá os nossos parabéns ao Flamengo e também à equipe do Atlético Mineiro no estádio Mineirão. A equipe até perdeu para o América Mineiro, mas já tinha uma vantagem considerável na primeira partida da decisão, no qual venceu por 2-0 e conquistou aí o Campeonato Mineiro de 2025. Destaque também para o técnico Cuca, que em 5 edições que ele disputou no Campeonato Mineiro como treinador, ganhou as 5, 4 como treinador do Atlético Mineiro e 1 como treinador da equipe do Cruzeiro. E também dando ênfase ao título alagoano do CRB, o CRB que se tornou, venceu aí a equipe do Asa de Arapiraca e se torna aí tetracampeão alagoano, vencendo aí a partida pelo placar de 2-1 de virada e se tornando aí tetracampeão alagoano de maneira consecutiva. Então, parabéns aí aos clubes aí que já ergueram taça neste final de semana pelos campeonatos estaduais pelo Brasil, e aqui o Connect Sport a gente sempre dá ênfase para vocês. Bom, mas vamos começar aqui o nosso Connect Sport dando um aviso da programação nova que vem por aí em nossa emissora aqui na Connect Brasil TV. A partir do dia 31 de março vem aí a estreia do programa Esporte é Show, com a apresentação do Eduardo Araújo. Não percam, em breve, aqui na Connect Brasil TV, Esporte é Show. Aguardem. É isso aí, meus amigos. Vem aí o programa Esporte é Show a partir do dia 31 de março aqui na Connect Brasil TV. A apresentação do Eduardo Araújo vai começar aí cerca de 6h15 da noite. Então, fiquem ligados aqui em nossa programação pelo YouTube, Facebook, Twitch da Connect Brasil TV. O programa Esporte é Show, que é referência aqui na região oeste da Grande São Paulo, principalmente na cidade de Carapicuíba. O Eduardo traz gente aí de diversas modalidades esportivas com entrevista, um bate-papo diferenciado. Então convido você a acompanhar o programa Esporte é Show, que vai voltar totalmente repaginado e com novidade e com bastante interação para você que é amante do esporte, principalmente do futebol amador de Carapicuíba. Fiquem ligados na Connect Brasil TV a partir do dia 31 de março com o programa Esporte é Show, a apresentação do Eduardo Araújo. E a programação da Connect Brasil TV vem por aí também outros programas que a gente vai divulgando aos poucos aqui para vocês. É a Connect Brasil TV trazendo grandes novidades para vocês neste ano de 2025.
Mas vamos começar então o nosso Connect Sport, destacando aí os campeonatos estaduais pelo Brasil. Nosso primeiro bloco de análises aqui, destacando para vocês com os gols, resultados e um panorama completo das decisões que tivemos esse final de semana pelos principais campeonatos estaduais. Pelo Campeonato Baiano, primeira partida da final na Arena Apostas Fonte Nova, a equipe do Bahia venceu aí o Vitória por 2-0. Destaque também para o Campeonato Cearense, jogo de ida na primeira partida da final na Arena Castelão. O Ceará levou o melhor a vencer a equipe do Fortaleza por 1-0. Já pelo Campeonato Pernambucano, as semifinais, jogos de volta, a equipe do Sport venceu o Santa Cruz por 1-0 e o Retrô venceu o Maguari por 2-1. Portanto, temos a final definida entre Sport e Retrô. Já pelo Campeonato Goiano, semifinais, jogos de volta, e olha que os dois principais clubes do estado acabou caindo nessas semifinais, porque o Anápolis acabou derrotando o Atlético Goianiense em casa por 3-2. E a equipe do Vila Nova empatou com o Goiás por 0-0, mas havia vencido a primeira partida na semana passada por 1-0. Já pelo Campeonato Paranaense, semifinal, jogos de ida, a equipe do Londrina venceu fora de casa a equipe do Operário no Germano Kruger por 1-0. O Maringá empatou com o Atlético Paranaense por 1-1. E pelo Campeonato Catarinense, um jogo muito movimentado, a primeira partida da final, a Chapecoense empatou com o Avaí por 2-2. Já pelo Campeonato Alagoano, a partida de volta da final, o CRB venceu o Asa de Arapiraca por 2-1 e se sagrou campeão alagoano de 2025. Pelo Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá venceu o Operário na partida de volta da semifinal por 2-0 e está classificado para a decisão do campeonato. E vamos dar ênfase aqui para vocês que nos acompanham sobre alguns jogos aí dos campeonatos estaduais pelo Brasil aqui em nosso Connect Sport. Para vocês que nos acompanham, tivemos aí diversos jogos emocionantes e a gente vai destacar aqui para vocês sobre o Campeonato Baiano, porque teve polêmica, provocação, pênalti perdido. O Bavi, da final do Campeonato Baiano de 2025, seguiu a tradição e foi agitado como se esperava. Mas no fim, tudo de melhor para a equipe do Bahia, que bateu Vitória por 2-0 e abriu vantagem na grande decisão na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O tricolor abriu o placar aos 6 minutos com Gabriel Xavier e anotou mais um nos acréscimos do primeiro tempo e um contra-ataque com o Eric Pulga. No segundo tempo, tinha tudo para ampliar, mas Lúcio Rodrigues acabou desperdiçando um pênalti que foi defendido por Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. Já pelo Campeonato Pernambucano, o Sport fez valer a superioridade técnica e financeira e não deu chance ao Santa Cruz buscar os gols que precisava e ainda matou o clássico no segundo tempo. A vitória por 1-0 neste sábado no Arruda lotado com 30 mil torcedores corais foi pouco diante dos inúmeros gols perdidos pela equipe do Sport. Quando precisou, o tricolor não conseguiu jogar ofensivamente, terminando o confronto sem sequer oferecer o perigo à meta do goleiro Kaique França do Sport. O Sport aí venceu por 1-0 e agora vai em busca do tricampeonato diante da equipe do Retrô. Já o Retrô acabou vencendo aí o Maguari por 2-1 na Ilha do Retiro. O duelo foi válido pela volta de uma das semifinais do Campeonato Pernambucano. Maicon Douglas abriu o placar, Hanseley ampliou para o Fênix, enquanto Bruce fez o gol aí para a equipe do Azulão. Já agora vamos migrar para o Campeonato Paranaense, porque o Londrina levou a melhor contra o Operário no jogo de ida das semifinais. Pablo Juan, no segundo tempo, marcou o único gol da partida no Germano Kruger. O Tubarão joga com a vantagem do empate, partida de volta que está programada para amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite, no Estádio do Café. E já o Atlético Paranaense enfrentou o Maringá e a partida terminou empatada por 1-1, com dois gols no estádio Willie Davis. Foram marcados aí por Maranhão a favor da equipe do Maringá, e o empate do Atlético Paranaense veio com Tobias Figueiredo. Com isso, nenhuma das equipes fica com vantagem para o duelo de volta. Pelo Campeonato Goiano, Vila Nova está na final, segurou o empate por 0-0 contra a equipe do Goiás neste domingo e se classificou, porque já havia vencido por 1-0 na partida de ida com gol de Júnior Todinho. O Esmeraldino até teve as melhores oportunidades da partida no Serra Dourada, mas parou no goleiro House do Vila Nova, que fez pelo menos 4 grandes defesas para garantir um empate e a classificação do Vila Nova para a final do Campeonato Goiano. E que enfrentará o Anápolis, que o Galo do Comarcá desbancou o favoritismo do Atlético Goianiense, atual tricampeão, e venceu por 3-2 e garantiu a classificação. Após o 2-2 na partida de ida, Jonas Duarte também foi muito movimentado a partir no estádio Jonas Duarte e contou com 2 viradas. O time da casa saiu na frente com o Ariel, mas o Dragão reagiu e virar a partida com William Potker e Pedro Henrique ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Igor Cássio e Fábio foram aí os responsáveis pelos gols da virada do Anápolis e a classificação da equipe para a final do Campeonato Goiano.
Já pelo campeonato catarinense, em uma partida emocionante e cheia de intensidade do início ao fim, Chapecoense e Avaí empataram por 2-2 na ida da final do Campeonato Catarinense de 2025. Na tarde desse sábado, no estádio Josué Anoni, em Xanxerê, Mário Sérgio, artilheiro do Verdão, marcou o gol relâmpago aos 24 segundos e levantou a torcida. Mas Mário Sérgio do Leão deixou tudo igual na sequência. Nos acréscimos do primeiro tempo, Marcinho fez valer a lei do ex e colocou a equipe alviverde na frente novamente. Quem estava mesmo inspirado foi o lateral esquerdo azul. Na etapa final, Mário Sérgio fez mais um para decretar aí o empate por 2-2 da partida. E para encerrarmos nosso primeiro bloco de análise dos campeonatos estaduais, vamos falar do campeonato alagoano, com gol de barriga, lance bizarro e virada aos 61 minutos do segundo tempo. O CRB conquistou neste sábado o cobiçado tetracampeonato alagoano com requintes de crueldade contra o Asa de Arapiraca no estádio Rei Pelé. O alvinegro vencia o jogo até os 55 minutos, quando Anselmo Ramon empatou de barriga, aparecendo na segunda trave aos 61 minutos. Igor Meritão aproveitou o cruzamento de Henri e marcou o segundo gol de cabeça para confirmar o 35º título estadual da história do CRB. Mas porque o jogo demorou tanto para terminar, aos 27 minutos do segundo tempo, o árbitro confirmou um gol de Miranda do Galo após consulta do VAR, mas voltou atrás segundos depois. A confusão parou, o clássico e os regatinos foram buscar a taça no finalzinho, vencendo por 2-1 e se sagrando campeão alagoano de 2025. Então, para vocês que nos acompanham, meus amigos, este foi um panorama aí do nosso primeiro bloco de análise sobre os campeonatos estaduais pelo Brasil. No decorrer do nosso programa, vamos abordar um pouco mais sobre o Campeonato Mineiro, conquistado pelo Atlético Mineiro, e sobre o Campeonato Gaúcho, conquistado pelo Internacional, trazendo gols e como foi as partidas para vocês aqui no nosso programa. Mas vamos seguir aqui ainda falando de campeonato estadual, destacando aí a grande final do Campeonato Carioca que tivemos no Maracanã, partida que aconteceu aí, né, ontem, entre Fluminense e Flamengo e Fluminense, que terminou empatada por 0-0 e o título ficou para a equipe da Gávea. O Flamengo que conquista seu 39º título carioca de sua história, fazendo uma grande temporada nesse ano de 2025. É o terceiro título do técnico Felipe Luiz frente à equipe do Flamengo. Ele já tinha conquistado a Copa do Brasil, a Supercopa Rei, e agora conquista o Campeonato Carioca. Um jogo que foi de muito equilíbrio, muito teste, o jogo pegado na parte física de ambas as equipes, mas com bola rolando, as principais oportunidades foram por parte da equipe do Flamengo. O Fluminense teve uma oportunidade apenas após uma cobrança de escanteio, um arremate de um chute fora da área do René, que o Rossi fez a defesa, mas depois as melhores oportunidades da partida foram por parte da equipe do Flamengo, 2 finalizações de Gonçalo Plata e uma outra oportunidade que o Luiz Araújo saiu cara a cara com o goleiro Fábio, mas não livre dentro da área, ele não conseguiu fazer o gol e desperdiçando assim uma grande oportunidade para a equipe do Flamengo. A partida no primeiro tempo terminou por 0-0 e na volta do intervalo continuou com o mesmo panorama tático do Flamengo administrando as ações do jogo e o Fluminense, mesmo fazendo suas substituições, tendo muita dificuldade na parte ofensiva para criar oportunidade e buscar o gol que levaria a disputa para as penalidades. O Fluminense só teve uma oportunidade concreta num cruzamento que Germancano não conseguiu fazer a cabeçada e depois o Flamengo conseguiu administrar com êxito a posse de bola, fechar os seus espaços e consequentemente ainda marcou 2 gols anulados aí, teve 2 gols anulados um gol marcado pelo Gonçalo Plata e um outro gol marcado pelo Michael, que foram anulados, mas esses gols não fizeram falta, já que mesmo com o empate o Flamengo se tornou campeão carioca de 2025, apresentando futebol eficiente, futebol consistente. É uma equipe que está em outro patamar comparado à equipe do Fluminense. Essa equipe do Felipe Luiz dá gosto de ver jogar pela maneira tática que ele implementa nessa equipe carioca, e já o Fluminense, o técnico Mano Menezes mesmo disse em coletivas que a equipe do Flamengo está acima do Fluminense e que a equipe do Tricolor das Laranjeiras deveria procurar seguir o Flamengo como o mesmo exemplo para apresentar o futebol competitivo nessa temporada de 2025. Então o Flamengo, mesmo empatando com o Fluminense, se consagra campeão carioca de 2025, apresentando futebol eficiente e mostrando que para esse ano a equipe tem tudo para render bons frutos sob o comando técnico do Felipe Luiz. Bom, vamos seguir então o nosso Conecta Esporte, destacando para vocês agora o nosso primeiro bloco do Notícias do Esporte. Temos bastante notícias pertinentes do mundo esportivo na edição dessa segunda-feira para vocês que nos acompanham. E vamos começar falando sobre o bobsled, porque a equipe brasileira de bobsled Quatman conquistou um resultado histórico para o país no Mundial de Bobsled e Skeleton disputado em Lake Place, nos Estados Unidos. Neste sábado, Edson Bindinati, Edson Martins, Rafael Souza e Eric Viana compuseram o time que levou o Brasil ao inédito 13º lugar na final da prova. Melhor resultado brasileiro na competição e mais importante desta modalidade.
O trenó brasileiro, pilotado por Edson Bindilati, terminou o Mundial com tempo somado de 2 minutos, 47 segundos e 32 centésimos, fechando a participação no top 15 com a 13ª colocação entre os 24 participantes. O pódio teve dobradinha alemã com os pilotos Francesco Friedrich em primeiro lugar, com 2 minutos 44 segundos e 52 centésimos, Johannes Lochner, no tempo de 2 minutos 44 segundos e 80 centésimos, em terceiro lugar ficaram os britânicos, comandado por Brad Hall, com 2 minutos e 45 segundos. E agora vamos falar sobre Lídia Cruz, porque o Brasil subiu 3 vezes ao pódio na última sexta-feira, no segundo dia da etapa de Lignano, Sabiadouro, na etapa da World Series Circuito Internacional de Natação Paralímpica. Nascida em Duque de Caxias, Lídia Cruz faturou a medalha de ouro e de quebra, bateu o recorde das Américas na prova dos 50 metros de costas da classe S4, com limitações físicas motoras. Quem também brilhou foi as gêmeas paranaenses Beatriz e Débora Carneiro, ao conquistarem o ouro e prata, respectivamente, nos 100 metros peito S14 com deficiência intelectual. E agora vamos falar sobre o dono do Manchester United, porque a gestão de Jim Ratcliffe ao Manchester United mal começou, mas já está recheada de polêmicas. A mais recente delas surgiu na última terça-feira, quando ele anunciou a demolição do histórico estádio Old Trafford para construir uma nova casa para o time. O bilionário inglês garantiu estar ciente de que as críticas virão, mas deixou claro que não quer sofrer os mesmos abusos dos antigos proprietários da equipe. Ele diz a seguinte declaração, abre aspas, não me importo de impopular, porque entendo que ninguém gosta de ver o Manchester United como está, e nem das decisões que estamos tendo que tomar no momento. Se eu atrair um pouco da ira, posso suportar, mas não sou diferente da pessoa média. Essa expressão não é legal, principalmente para amigos e familiares. Então, eventualmente, se chegar ao ponto de a família Glazer for abusada durante a gestão que esteve à frente do Manchester United, eu terei que dizer, chega rapaz, deixam para que outra pessoa tome conta do clube, diz Ratcliffe, fecha aspas, ao jornal The Times. Jim Ratcliffe comprou 25% do Manchester United em fevereiro de 2024 e deu ao fim, ao controle da família Glazer, que comandou o Manchester United há quase 20 anos. A chegada do novo dono animou os torcedores com a proposta de renovação, em especial de se dizer torcedor do clube desde a infância, e com capital suficiente para dar fim à seca de títulos. No início de 2025, Ratcliffe fez mais de 200 cortes. Em seguida, fechou a cantina do CT com o anúncio de que refeições gratuitas seriam oferecidas apenas para jogadores. Os trabalhadores passam a receber somente pão e sopa. O bilionário também foi alvo de reclamações até do capitão do United, ao dizer que alguns jogadores herdados da outra gestão não são bons, e citar nomes como Antony, Casemiro, Onaná, Højlund e Sancho. E agora vamos falar de Lucas Pinheiro, porque o brasileiro Lucas Pinheiro conquistou neste domingo a medalha de bronze na etapa da Noruega da Copa do Mundo de Esqui Alpino, prova do slalom. É o 5º pódio do Brasil no circuito mundial da temporada 24 e 25. Lucas terminou a primeira descida em segundo lugar e por isso foi o penúltimo a fazer a segunda rodada na neve. Na soma dos tempos, terminou com 1 minuto 57 segundos e 52 centésimos atrás do suíço Locke Maryland, que anotou 1 minuto 57 segundos e 5 centésimos. A prata foi conquistada por Atle McGrath, da Noruega, com 1 minuto 57 segundos e 26 centésimos. Agora, pela regata, o Mubaladala Brasil conquistou no sábado seu melhor resultado até o momento no Side GP, competição de vela mais rápida do mundo, com barcos que chegam a atingir até 100 km por hora. Estreante na Fórmula 1 do mar, o time brasileiro ficou em segundo lugar na terceira regata do dia em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde está sendo realizada a 4ª etapa da temporada 24-25. Comandada pela bicampeã olímpica Martine Grael, a equipe brasileira fechou o dia no 10º lugar geral. O barco brasileiro ficou perto da vitória inédita em uma regata do Side GP, mas foi ultrapassado na reta final pelo barco da Austrália, terceiro colocado do dia com 27 pontos. O barco da Nova Zelândia foi o melhor do dia com 2 vitórias e 31 pontos. O Canadá foi o segundo colocado do dia com 28 pontos. Já uma notícia lamentável, a triatleta Ana Zuleika Xavier morreu afogada no último sábado durante um evento esportivo na beira-mar de Fortaleza. Ela participava de uma prova de aquatlon
corrida e natação no local. A inspetora de salvamento aquático da Guarda Municipal de Fortaleza lamentou o afogamento de Ana Zuleika e informaram que o caso ocorreu antes do início do horário de serviço dos guarda-vidas. No entanto, a corporação disse que não foi solicitada para prestar o apoio ao evento. A Federação de Triatlon do Estado do Ceará, a Freetress, organizador do evento, emitiu uma nota de pesar após a morte da triatleta. E agora vamos falar sobre o COI, uma carta assinada por 406 atletas olímpicos de 89 países, incluindo 11 brasileiros, foi endereçada na última sexta-feira aos 7 candidatos à presidência do Comitê Olímpico Internacional, o COI, ocupado atualmente pelo alemão Thomas Bach. Eles apelam ao futuro dirigente que prioriza as questões climáticas no próximo mandato e nos anos seguintes. As eleições deverão ocorrer nos próximos dias 18 a 21 de março na Grécia. O documento assinado por 65 campeões olímpicos alerta para os fenômenos climáticos, como incêndios que devastaram Los Angeles em janeiro, cidade sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028. Os brasileiros que assinaram esta carta foram aí a velejadora Martine Grael, bicampeã olímpica, a judoca Kathleen Quadros, Edson Bindilat do bobsled, aí 8 jogadores do rugby sevens, 8 jogadoras, a Aline Leme, a Marcela Cruz, Marina Fioravante, Rafaela Zanelato, Raquel Cristina, Thalita da Silva e Yasmin Soares. E já pelo tênis, aos 18 anos, João Fonseca venceu o cazaque Alexander Budzik neste domingo por 2-0 com parcial de 7-6 e 7-6 e se sagrou campeão do Challenge de Phoenix nos Estados Unidos. Com isso, o tenista carioca garantiu o segundo título profissional de sua carreira no intervalo de um mês, após ter vencido o ATP de Buenos Aires, na Argentina, em fevereiro. Então, para vocês que nos acompanham, este foi o nosso primeiro bloco do Giro de Notícias do Esporte dessa segunda-feira. Vamos juntos com o Conect Esporte, trazendo muita informação do mundo esportivo para vocês, destacando agora para vocês, neste final de semana, no sábado, no estádio Morumbi, tivemos a decisão da Supercopa do Brasil Feminina, conquistada pelo São Paulo. São Paulo, a partida terminou empatada por 0-0 no tempo normal e nos pênaltis a equipe das Tricolores Paulistas levaram a melhor diante do Corinthians por 4-3, se sagrando assim campeã da Supercopa do Brasil Feminina. Este é o principal título da equipe após a reativação da modalidade feminina, né, em 2015, o São Paulo conquistando esse título na temporada de 2025. Uma partida que foi marcada por muito equilíbrio no primeiro tempo, do São Paulo ditando mais as ações da partida, e o Corinthians, quando chegava ao ataque na meta da goleira Carlinha, oferecia muito perigo. O primeiro tempo que começou aí com a primeira finalização do Corinthians, aos 7 minutos do primeiro tempo com o Yaya, e a goleira Carlinha fez a defesa. Logo em seguida, aos 11 minutos do primeiro tempo, São Paulo teve uma chance com a Giovana Crivellari, que a Lele fez a defesa, acabou fazendo defesa na finalização, e depois a Gabi Zanotti, após um contra-ataque puxado por Ariel Godoy, teve uma oportunidade e a goleira São Paulina fez a intervenção do lance, garantindo assim um empate por 0-0 no primeiro tempo. Já na volta do intervalo, a partida seguiu marcada por muito equilíbrio por ambas as equipes. O São Paulo propondo mais as ações da partida, controlando a posse de bola, e o Corinthians que quando chegava com perigo. O São Paulo teve uma grande chance de um pênalti desperdiçado logo no início do segundo tempo com a Camilinha, que a Lele fez a defesa, e no decorrer do segundo tempo, após esse pênalti perdido, o São Paulo propôs as ações da partida, criou as melhores oportunidades, e o Corinthians só teve 2 oportunidades em contra-ataques, que a goleira Carlinha fez a defesa. Ainda no final da partida, a Carla Alves fez o gol que foi anulado por impedimento, e a partida acabou indo para as penalidades. E nos pênaltis a gente vai destacar aqui a ordem das cobranças para vocês, que o Corinthians acabou abrindo o placar com o gol da Gabi Zanotti, a Carla Alves converteu e marcou para a equipe do São Paulo, depois a Vicky Albuquerque acabou perdendo a segunda cobrança para o Corinthians, e Kaká colocou o São Paulo na frente. Andressa Alves acabou empatando na sequência para o Corinthians, e a Aline Milene acertou o travessão para o São Paulo. Marisa fez aí o terceiro gol da equipe do Corinthians, e Bruna Caldeirão fez aí o gol da equipe do São Paulo. Na quinta cobrança, a Robledo acabou perdendo para a equipe do Corinthians, e coube assim a Robinha marcar o pênalti decisivo que garantiu o título do São Paulo na Supercopa Feminina do Brasil. Esse título é de suma importância para a equipe do São Paulo, que nas últimas temporadas, aí, principalmente sob o comando do Thiago Viana, como eu me citei no programa de sexta-feira no pré-jogo, ele vem montando uma equipe muito competitiva, e o São Paulo mostra que neste ano de 2025
pode brigar junto com o Corinthians pelas principais competições do futebol feminino neste ano nessa temporada de 2025. O São Paulo e de quebra, o São Paulo não conquistava um título da modalidade. O último título antes deste de 2025 tinha sido no ano de 1997, com o título da Taça Brasil, e de quebra também quebra um tabu em finais contra o Corinthians, já que aí bateu na trave no Campeonato Paulista de 19, 21 e 2023 e no Brasileirão de 2024, onde São Paulo acabou sendo derrotado para o Corinthians e agora conquista a Supercopa do Brasil. Por parte da equipe do São Paulo, esse título é de dar moral para o trabalho que já vem sendo consolidado pelo Thiago Viana para ter um time mais eficiente e qualificado para a temporada de 2025. Por parte do Corinthians, mostra que a equipe ainda continua forte, continua a ser batida e também uma equipe que passou por uma reformulação. O Corinthians mostra que ainda vai brigar pelos principais títulos da modalidade neste ano de 2025. E é isso aí, meus amigos. Esse então foi um pouco aí do panorama de análise tática de como foi essa partida. Parabéns aí aos jogadores do São Paulo pela conquista da Supercopa do Brasil Feminina de 2025, abrindo a temporada do futebol feminino. E agora a gente segue aqui com o nosso Connect Sport, dando ênfase para vocês sobre o futebol internacional. Destaque aqui para vocês que nos acompanham sobre o futebol internacional aqui dentro do nosso Connect Sport. Vamos começar aí destacando os jogos que tivemos aí pelas principais ligas europeias do mundo. Pela Premier League, 29ª rodada, o Manchester City empatou com a equipe do Brighton por 2-2 na Premier League. O Arsenal venceu o clássico londrino contra o Chelsea por 1-0 e o Fulham derrotou a equipe do Tottenham por 2-0. Já a equipe do Leicester City acabou sendo derrotado para o Manchester United por 3-0. Pela final da Copa da Inglaterra, a equipe do Newcastle venceu aí o Liverpool por 2-1 e se sagrou campeão da competição. Já pela Série A Team, a 29ª rodada, o Milan acabou vencendo o Como por 2-1. O Venezia acabou empatando com o Napoli em casa por 0-0. E a Fiorentina superou a Juventus por 3-0. Já a Inter de Milão acabou vencendo a Atalanta fora de casa por 2-0 e a Roma empatou com o Cagliari por 1-0. Venceu o Cagliari, por 1-0. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, 28ª rodada, destaque para a partida que aconteceu no estádio El Madrigal, a vitória do Real Madrid diante do Villarreal por 2-1 e a grande vitória do Barcelona, acabou vencendo o Atlético de Madrid por 4-2. Já pela Bundesliga, 26ª rodada, o União Berlim empatou com o Bayern de Munique por 1-1, o RB Leipzig acabou vencendo o Borussia Dortmund por 2-0 e o Stuttgart, em uma grande partida, um jogo movimentado, estava vencendo até os instantes finais da partida, mas a equipe de Xabi Alonso teve um poder de reação para virar a partida e vencer por 4-3. Já pela Ligue 1, Campeonato Francês, 26ª rodada, o PSG venceu o Olympique de Marseille por 3-1. Pela Liga de Portugal, 26ª rodada, o Porto acabou vencendo o AVS por 2-0, o Sporting venceu o Famalicão por 3-1 e o Benfica venceu o Rio Ave por 3-2, trazendo um panorama aqui para vocês de algumas partidas pelo futebol internacional. Vamos dar ênfase à Premier League, porque o Manchester City acabou fazendo os 2 gols na partida com o Haaland de pênalti e o Marmoush, mas o Brighton conseguiu ter o poder de reação e garantiu o empate aí com um gol de Stupian e um gol contra dos zagueiros Beck e Kuchanov. E destaque com esse resultado, o Manchester City segue fora da zona de classificação para a Champions League, está na 5ª posição com 48 pontos e o Brighton chega à 7ª colocação com 47 pontos. Já o Arsenal, um mês com um time completamente desfalcado contra a equipe do Chelsea, sem as suas principais peças ofensivas, ainda no primeiro tempo conseguiu marcar o seu gol com o Merino e com o resultado o Arsenal se isola na vice-liderança com 58 pontos, seguido aí de 12 pontos de diferença, buscando ainda essa questão ainda para o Liverpool, que lidera a Premier League e tem 12 pontos de diferença para a equipe londrina. Já o Fulham, com participação do brasileiro Rodrigo Muniz, que saiu do banco de reservas e fez aí um dos gols da vitória da equipe de Marco Silva, diante da equipe do Tottenham de Postecoglou. Essa equipe do Tottenham realmente tem oscilado bastante nessa Premier League, se esperava que pudesse fazer uma temporada melhor do que está fazendo. Acabou sendo derrotada para o Fulham por 2-0. O outro gol da partida foi marcado pelo Sessegnon, que completou aí o triunfo da equipe do Fulham. Já o Manchester United parece que aos poucos vai emplacando. O Manchester United, mesmo nos trancos e aos barrancos, fazendo uma boa Liga Europa, se classificando para as quartas de final. Na Premier League está na 13ª posição. É uma equipe que vem de muita inconstância, mas aos poucos a equipe vai chegando aí a uma série de 4 jogos de invencibilidade e venceu aí neste final de semana a equipe do Leicester City por 3-0. Com esse resultado, salta da 14ª para a 13ª colocação da Premier League. Já pela La Liga, no estádio El Madrigal, o Villarreal, que vinha
de um crescimento, está fazendo uma boa campanha na La Liga, foi surpreendido aí, acabou sendo derrotado para a equipe do Real Madrid. Destaque para Kylian Mbappé, que foi autor aí dos 2 gols da equipe do Real Madrid na partida, e o Foyt no segundo tempo marcou o gol da equipe do Villarreal. Com esse resultado, a equipe ficou com 60 pontos, até chegou a assumir a liderança, mas o Barcelona, em uma grande partida contra o Atlético de Madrid, em 2 tempos distintos, conquistou uma grande vitória na rodada por 4-2. A equipe do Atlético de Madrid até chegou a sair na frente da partida no primeiro tempo com o gol de Julián Álvares e o gol do Sorloth, mas o segundo tempo viu aí a equipe do Barcelona apresentar uma reação com gols de Robert Lewandowski, Lamine Yamal e 2 gols de Ferran Torres. Com esse resultado, o Barcelona chega à sua 7ª vitória consecutiva na La Liga e a equipe de Hans Flick reassume a liderança da competição. E pela Ligue 1, campeonato francês, aí o segundo colocado Olympique de Marseille acabou sendo derrotado para o PSG por 3-1. Destaque para os gols de Dembélé, Nuno Mendes e Paul Lirola, que o Paul Lirola marcou o gol contra, e destaque para o Dembélé, que nessa temporada já marcou 30 gols com a camisa do PSG. É uma peça importante no setor ofensivo da equipe francesa. O PSG, que com esse resultado aí já está com 19 pontos de diferença para o Olympique de Marseille, faltando 8 rodadas para o término da competição. Dependendo de uma combinação de resultados já na próxima rodada, o PSG pode consagrar aí o título dessa temporada do campeonato francês. E para encerrarmos, vamos dar ênfase também aqui à Bundesliga. Primeiro aí a partida do Bayern de Munique, que enfrentou aí a equipe do União Berlim, em um jogo aí que foi sem gols, de um Bayern de Munique ditando as ações da partida e tendo mais posse de bola, e isso, o placar só foi aberto aos 30 minutos do segundo tempo com um gol de Leroy Sané após a passe de Stanisic para colocar o Bayern na frente. Porém, no entanto, o Hollerbach acabou empatando para o União Berlim após falha do goleiro reserva Jonas Urbig. E com isso, o União Berlim acabou garantindo um empate em casa diante do Bayern por 1-1. Já o Borussia Dortmund segue de muita inconstância, em momento de muita inconstância nessa temporada. A equipe de Niko Kovac até criou as principais oportunidades contra o RB Leipzig, incluindo 3 bolas no travessão. A equipe não conseguiu superar o goleiro Peter Gulakski da equipe do RB Leipzig, e o RB Leipzig foi cirúrgico nas chances que teve, com os gols de Rav Simons na primeira etapa e de Openda na segunda etapa, garantiu uma vitória importante nesta rodada da Bundesliga contra o Borussia Dortmund. Já o Bayer Leverkusen fez uma grande partida contra o Stuttgart e mostrou por que uma grande equipe comandada pelo Xabi Alonso na temporada passada teve poder de reação de virada impressionante, e nessa partida comprova isso mais uma vez. A equipe de Xabi Alonso, que estava perdendo até os 37 minutos do segundo tempo, conseguiu uma virada e venceu a partida contra a equipe do Stuttgart por 4-3. Com esse resultado, a equipe se mantém na segunda colocação da Bundesliga, 6 pontos de diferença para a equipe do Bayern de Munique, que é líder da competição neste momento. Bom, vamos seguir aqui o nosso Connect Sport, trazendo para vocês o quadro Você Sabia desta segunda-feira, e vamos abrir a semana trazendo para vocês os jogadores mais vencedores da história do futebol brasileiro. O quadro Você Sabia, nós vamos destacar aqui 10 jogadores brasileiros, trazendo para vocês quantos títulos eles conquistaram no decorrer da sua carreira e destacando os principais títulos deles aí em suas respectivas trajetórias. Lembrando que é só de jogadores brasileiros essa lista. Os brasileiros com mais títulos na história do futebol, temos aí o Daniel Alves na primeira posição com 42 títulos, na segunda posição o Gilmar dos Santos Neves com 37 títulos, terceira posição é ocupada pelo Rei Pelé, com 35 títulos, empatado por Pepe, que também conquistou 35 títulos. O ex-lateral esquerdo, Maxwell, tem 34 títulos na quinta posição. Sexta colocação veio o Neymar com 32 títulos. Sétima posição, Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, com 31 títulos. E o ex-goleiro Júlio César, com 30 títulos, ocupa a oitava posição. Nona colocação tem o Zito, com 30 títulos. E na décima posição temos o Marquinhos também. Marquinhos, atualmente atuando pelo PSG, com 30 títulos. Vale destacar que o Daniel Alves, no decorrer
desses 42 títulos da sua carreira, os principais são aí 2 Copas das Confederações com a seleção brasileira, no ano de 2009 e 2013, 2 Copas Américas do ano de 2007 e 2019, 1 Olimpíadas no ano de 2020, além de destacarmos pelo Sevilha sendo campeão da Copa da UEFA na temporada 2006 e 2007, Supercopa Europeia no ano de 2006, pelo Barcelona aí ele conquistou aí 3 Mundiais de Clubes da FIFA no ano de 2009, 11 e 15, 3 Champions Leagues no ano de 2009, 11 e também no ano de 2015. Além disso, vale frisar a passagem dele pelo São Paulo, onde ele conquistou um Campeonato Paulista de 2021. A lista é extensa e a gente vai só destacando alguns títulos importantes aí pertinentes de cada jogador. Já o Gilmar, goleiro, conquistou aí pela seleção brasileira nada mais, nada menos do que 2 Copas do Mundo no ano de 1958 e 1962. Destaque também para alguns títulos aqui, o Mundial Interclubes no ano de 1962 e 1963 e a Copa Libertadores, conquistada em 2 edições no ano de 1962 e 1963. Já aí os 35 títulos de Pepe, a gente vai citar aí as 2 Copas do Mundo também no ano de 1958 e 1962, dando ênfase também ao Mundial Interclubes, né, no ano de 1962 e 1963, também a Recopa dos Campeões Mundiais no ano de 1968, 2 Libertadores no ano de 1962 e 1963, o Mundial Interclubes de 1962 e também de 63, além de 11 campeonatos paulistas nos anos de 1955, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68 e 69. Já o lateral esquerdo Maxwell tem aí os títulos que vale frisar. 2 campeonatos holandeses pelo Ajax no ano de 2002 e 2004, a Copa da Holanda de 2002 e 2006, e destaque aí pelo Barcelona, onde ele conquistou aí o Mundial de Clubes da FIFA de 2009 e 2011, dando ênfase também à Liga dos Campeões do ano de 2011 e pelo campeonato, e 3 campeonatos italianos nos anos de 2007, 8 e 9. Já dando ênfase ao Neymar, o Neymar tem títulos indiscutíveis aí pela seleção brasileira, como a Copa das Confederações de 2013, as Olimpíadas de 2016, a Libertadores pelo Santos de 2011, a Recopa Sul-Americana de 2012, a Copa do Brasil de 2010, 3 campeonatos paulistas aí nos anos de 2010, 2011 e 2012. Pelo Barcelona conquistou aí o Mundial de Clubes da FIFA de 2015 e a Liga dos Campeões de 2015, também são alguns títulos importantes do Neymar, como o Thiago Silva, que tem aí a Copa América com a seleção brasileira no ano de 2019, a Copa das Confederações de 2013, uma Copa do Brasil pelo Fluminense em 2007, um campeonato italiano pelo Milan em 2011, destaque também pela Supercopa Francesa do PSG nos anos de 2013, 15, 17, 18 e 19, e pelo Chelsea aí, vale frisar a Liga dos Campeões de 2021. Goleiro Júlio César também, a gente tem que dar ênfase também à Copa América de 2004, as Copas das Confederações de 2009 e 2013, destaque também aí pelo título conquistado pela a Copa dos Campeões pelo Flamengo em 2001, pela Inter de Milão, vale frisar aí o título da Liga dos Campeões da Europa de 2010. Já o Zito, vale frisar as 2 Copas do Mundo de 58 e 62, e dando ênfase também à Copa Libertadores, a Copa Libertadores 62 e 63 e a Taça Brasil dos anos de 61, 62, 63 e 64. E para finalizarmos o quadro Você Sabia dessa segunda-feira, a gente vai terminar com o zagueiro Marquinhos, atualmente do PSG, que conquistou pela seleção brasileira uma Copa América, e também às Olimpíadas de 2016. Já pelo Paris Saint-Germain, são 9 campeonatos franceses, 6 Copas da Liga da França e 7 Supercopas francesas. Então, para vocês que nos acompanham, esses são aí os jogadores do futebol brasileiro com mais títulos da história. E a gente trouxe aqui para vocês os 10, destacando alguns títulos importantes de suas respectivas carreiras no quadro Você Sabia desta segunda-feira. É isso aí, meus amigos. Vamos juntos aqui, trazendo para vocês agora em nosso Conect Sport o nosso giro de análise pelos campeonatos estaduais, parte 2, destacando aqui Campeonato Gaúcho e Campeonato Mineiro para vocês neste momento. E vamos começar falando do Campeonato Gaúcho, porque o Inter é campeão gaúcho de 2025. Depois de vencer o jogo de ida na Arena por 2-0, o Colorado confirmou o favoritismo e fechou o Grenal com a taça no Beira-Rio. A partida terminou empatada por 1-1, com 2 gols marcados no segundo tempo. Ener Valencia abriu o placar para a equipe da casa, a equipe do Internacional, com a linda cobrança de falta.
E Wagner Leonardo, depois empatou de cabeça para a equipe do Grêmio. Invicto, o time de Roger Machado foi melhor durante toda a competição e conquista um título repleto de significativos em um dos estaduais mais disputados dos últimos anos. Então, parabéns aí à equipe do Internacional pela conquista do Campeonato Gaúcho. E para finalizarmos, vamos falar do Campeonato Mineiro, porque o Atlético Mineiro é ex-campeão do Campeonato Mineiro. Após golear por 4-0 no jogo de ida, o Galo foi derrotado por 1-0 pelo América Mineiro no jogo de volta que aconteceu no Estádio Mineirão, com gol de Jonatas no segundo tempo, mas levou o seu 50º título, o seu título de número 50 da história do Campeonato Mineiro, pela vantagem possuída no primeiro jogo. Com a derrota, o time alvinegro acabou não levantando a taça de forma invicta, mas nada anula o grande título conquistado aí pelo Atlético Mineiro, que iniciou mal o Campeonato Mineiro. Teve que até aquele jogo contra o Cruzeiro, que caso perdesse a partida poderia não se classificar para a fase de mata da competição, mas aí ali aquela vitória por 2-0, principalmente com grande atuação do Hulk. O Atlético Mineiro teve um novo panorama tático, fez um campeonato eficiente sob o comando técnico do Cuca e chegou para essa final disputando aí com méritos contra a equipe do América Mineiro, conquistando o título. Por parte do América também dando ênfase a esse trabalho que pode ser muito promissor para a sequência da temporada, onde o clube irá disputar a Série B. O jovem treinador do América, que implementou grandes ideias no Campeonato Mineiro, foi um time muito competitivo e mostra que para esse ano de 2025 o América pode fazer uma boa Série B. Então parabéns ao Galo pela conquista do título mineiro e também parabéns aí ao América Mineiro pela campanha que fez dentro da competição. Bom, vamos dar uma pausa no futebol aqui do nosso Connect Sport dessa segunda-feira. A gente tem muito assunto ainda para trazermos para vocês, porque o assunto agora em nosso programa é o mundo do automobilismo. Vamos destacar aqui para vocês a temporada de abertura deste ano de 2025 da Fórmula 1 com o Grande Prêmio da Austrália e também destacarmos também a vitória destacarmos também para vocês que nos acompanham em primeira mão a vitória de Rafael Câmara na Fórmula 3. Vamos começar então destacando um pouco sobre a Fórmula 1, porque a promessa de chuva leve no GP da Austrália, primeira corrida da temporada de 2025, se cumpriu. Mas as expectativas não fizeram jus ao verdadeiro caos da prova vencida por muito pouco por Lando Norris na madrugada deste último domingo. 6 pilotos, entre eles o brasileiro Gabriel Bortoleto da Sauber, abandonaram a corrida. Max Verstappen e George Russell completaram aí o pódio nas 3 primeiras colocações do prêmio. Vai destacar que o primeiro desfalque se deu por conta de Isaac Hadjar, da RB, que na volta de apresentação sobre o asfalto molhado acabou por um temporal que acabou caindo antes do GP. Na volta 1 acabou abandonando a corrida. Na volta 1, Carlos Sainz e Jack Doohan ficaram para trás, sucedidos por Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto e Liam Lawson. Com isso, o caminho se abriu para Russell aparecer em terceiro depois da última janela de pit stops. Destaque também que dos 6 carros retirados, 4 eram de calouros, como Lawson, Bortoleto, Doohan e Hadjar. O brasileiro da Sauber, que largou em 15º colocado, na 15ª colocação, ganhou 2 posições no decorrer da prova, mas não conseguiu avançar muito mais. Ele foi punido com 5 segundos por ter sido liberado de forma insegura no seu último pit stop, na volta 35, e quase acertar Lawson. Entre os novatos, destaques ficou por conta de Andrea Kimi Antonelli, o italiano estreando no lugar de Lewis Hamilton, foi da 16ª colocação para a 4ª posição, fazendo uma prova sólida. Apesar das condições adversas, o jovem herdou o 10º lugar de Alonso e subiu para 5º lugar na retomada da prova. E agora a gente vai frisar um pouco sobre a estreia de Hamilton na Ferrari, que não brilhou como se esperava. O heptacampeão partiu da 8ª colocação, posição no qual se manteve por quase toda a corrida e chegou a liderar por breves instantes, sendo um dos últimos a recolocar pneus intermediários na volta 44. Com isso, cruzou a linha de chegada apenas no 10º lugar, 2 posições atrás do seu companheiro de Ferrari, o Charles Leclerc. O resultado ficou da seguinte maneira, com Lando Norris da McLaren na primeira posição, Max Verstappen da RBR na segunda posição, seguido por George Russell da Mercedes, fechando aí as 3 primeiras posições. Destaque para Kimi Antonelli, que ficou na 4ª posição, Alexander Albon da Williams na 5ª posição, Lance Stroll da Aston Martin na 6ª colocação, Nico Hülkenberg da Sauber na 7ª posição, Charles Leclerc da Ferrari na 8ª posição, 9ª posição de Oscar Piastri, 10ª posição de Lewis Hamilton da Ferrari, e destaque para Pierre Gasly da Alpine, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Oliver Bearman da Haas, que fecharam aí a classificação
do prêmio, deste prêmio inicial que abriu a Fórmula 1 deste ano de 2025 no GP da Austrália. Vai destacar que o próximo prêmio da Fórmula 1 será no próximo final de semana, no dia 23 de março, no Grande Prêmio da China, no circuito de Xangai. E agora vamos falar um pouco da Fórmula 3. Tem imagem aí, o Gustavo, de Rafael Câmara? Porque a gente vai iniciar vamos falar da Fórmula 3, da abertura do brasileiro Rafael Câmara, que venceu neste sábado a corrida principal da etapa, na abertura da Fórmula 3, no circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália. O piloto que entrega a Ferrari Driver Academy, que defende a Trident, estreou na categoria neste final de semana, com a pole position da prova, que foi realizada debaixo de muita chuva, e de quebra, o estreante sai da Austrália na liderança do campeonato. A corrida teve total domínio do brasileiro e Câmara liderou a prova de ponta a ponta e chegando a abrir 5 segundos de diferença para o segundo colocado. Então, parabéns aí ao Rafael Câmara por abrir a temporada com maestria da Fórmula 3. E você sabe, aqui no nosso Connect Sport a gente sempre te informa aí sobre o mundo do automobilismo, destacando a Fórmula 3, a Fórmula 2 e também a Fórmula 1 em nosso Connect Sport. Bom, bora seguir aqui. A gente vai falar agora para vocês que nos acompanham sobre o nosso giro de notícias do mercado da bola. Hoje vamos começar o nosso giro de notícias falando do Red Bull Bragantino, que anunciou a contratação do volante Fabinho, ex-Palmeiras. O contrato de jogador com a equipe de Bragança Paulista será válido até o fim de 2029. Em segundo o portal GE, o Mirassol, que busca se reforçar para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2025, encaminha a contratação do volante Zé Vitor, do Maringá, por empréstimo de uma temporada. Segundo a Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, o América Mineiro busca se reforçar para a disputa da Série B e mira a contratação do meio atacante boliviano Miguelito, do Santos, por empréstimo. E segundo o portal El Nacional, o Aston Villa avalia a contratação e tem interesse na contratação do atacante espanhol Isco, do Real Betis. Segundo o jornalista Mateu Mareto, o Los Angeles dos Estados Unidos está interessado em Griezmann, do Atlético de Madrid. Deve haver uma conversa entre o atacante francês com a cúpula do Atlético de Madrid, já que ele manifesta interesse em deixar a equipe para a próxima temporada, e o Los Angeles dos Estados Unidos, da Major League Soccer, aparece como um dos clubes que tem interesse no jogador. E para encerrarmos o nosso giro de notícias do mercado da bola, o Náutico manifesta interesse no zagueiro Thiago Heleno, que está fora dos planos do Atlético Paranaense para este ano de 2025. Então, para vocês que nos acompanham, essas foram as nossas informações do mercado da bola dessa segunda-feira. Vamos juntos, meus amigos, no nosso programa, destacando agora para vocês o nosso bloco 2 do Giro de Notícias do Esporte. Começando com Edinaldo Rodrigues, da CBF. Edinaldo Rodrigues publicou neste domingo no jornal O Globo o edital da convocação para as eleições para o novo presidente da CBF. O pleito está agendado para o dia 24 de março, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, com a segunda convocação prevista para as 11h30 na sede da entidade na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A eleição acontecerá na véspera do duelo entre Argentina e Brasil pela 14ª rodada das eliminatórias sul-americanas. E agora vamos falar de Ana Marcela Cunha, que ficou na segunda colocação do Rainhas do Mar de 2025. A italiana Barbara Pozzobon venceu na reta final. A disputa foi na chegada da última bateria, mas Ana Marcela Cunha ficou com a segunda colocação da Rainha do Mar de 2025. A brasileira que defendia a coroa viu a companheira de equipe na Itália, Bárbara Pozzobon, vencer em Copacabana. A francesa Karine Jouisse completou o pódio e Vivi Jungblood e Gabi Roncato foram até a final do Rainha do Mar e terminaram a prova na 4ª e 5ª colocação, respectivamente. Já pelo WSL do surf, as duas representantes do surf feminino do Brasil já não brigam mais por título da terceira etapa da WSL, Liga Mundial do Surf. Luana Silva conseguiu uma vitória na repescagem, mas foi derrotada nas oitavas de final por Molly Pickleball. Já na medalhista olímpica Tati Weston Webb, perdeu ainda na repescagem uma bateria que tinha a própria Luana e a americana Leike Patterson.
Diferente das condições climáticas mais agradáveis nas duas primeiras etapas em Havaí e Abu Dhabi, os surfistas encararam na terceira etapa do WSL masculino uma temperatura média de 13 graus, fora do mar e águas congeladas em Peniche. Neste terceiro dia de campeonato em Portugal, 8 brasileiros iniciaram o dia com chance de avançar às oitavas de final. Iago Dora foi o primeiro a se classificar em uma disputa contra Samuel Pupo, que foi eliminado do torneio. Nessa segunda-feira, depois da bateria 100% brasileira, o mar piorou muito e a WSL decidiu encerrar o dia de competições. Vai destacar que dará seguimento amanhã, a partir das 3 horas da tarde, a sequência da disputa. E agora vamos falar de Lucas Paquetá, denunciado em maio de 2024 por má conduta com relação a apostas esportivas. Lucas Paquetá começou a ter seu futuro definido nesta segunda-feira. O meia do West Ham participa de julgamento com duração de aproximadamente 3 semanas. De acordo com veículos de imprensa inglesa, como a TV Sky Sports e o jornal The Guardian, a Federação Inglesa pede o banimento do atleta. Em comunicado oficial divulgado pela FA em maio do ano passado, Paquetá foi acusado de ter violado as regras de conduta relacionadas às apostas esportivas nos jogos contra Leicester City em 12 de novembro de 2022, Aston Villa em 12 de março de 2023 e Leeds United em 21 de maio de 2023, todas na temporada passada, e Bournemouth no dia 12 de agosto de 2023. No primeiro jogo da temporada 23-24, ele levou cartão amarelo nos 4 confrontos em questão. Tão logo foi denunciado em 23 de maio. Paquetá se manifestou em suas redes sociais, negando integralmente as acusações. Pela Libertadores Sub-20, a taça da Libertadores Sub-20 é do Flamengo. Pelo segundo ano consecutivo, neste domingo, o rubro-negro venceu o Palmeiras nos pênaltis, na decisão da disputa em Assunção, no Paraguai, e faturou o bicampeonato da América. Depois de um primeiro tempo sem gols, a etapa final começou de forma frenética. No duelo brasileiro terminou empatado por 1-1. O empate levou a decisão para os pênaltis, onde brilhou a estrela de Lucas Furtado. Ele defendeu a cobrança de Abner e Heitor, e ainda viu Larson carimbar a trave. Guilherme converte a quinta cobrança e garantiu aí a vitória carioca por 3-2. O Flamengo se tornou o primeiro time a conquistar o bicampeonato da Libertadores Sub-20. Agora vamos falar sobre o vôlei. Nunca se subestime o maior campeão de vôlei de clubes do Brasil. O Cruzeiro viu Praia Clubes passar de perto de tirar a chance do 11º título sul-americano masculino de clubes no UTC em Uberlândia. Jogando em casa e com a atuação de gala, a equipe praiana teve inúmeros match points no quarto set e não colocou no chão e aprendeu a lição. Nunca deixe o Cruzeiro vivo. A aposta de Felipe Ferraz, o Penkowski, entrou no lugar de Wallace e virou praticamente todas as bolas nos 2 últimos sets e comandou a virada do time celeste por 3-2, com parcial de 28-26, 15-25, 25-19, 30-32 e 16-18. Em quase 3 horas de jogo, e o Cruzeiro se consagrando assim, conquistando seu 11º título no Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino. E agora vamos falar da Superliga, porque o Campinas superou o desfalque de Bruninho para fazer 3-0 no Guarulhos, na noite deste domingo, no ginásio Taquaral, com parciais de 25-21, 25-22 e 33-31, pela antepenúltima rodada da fase de classificação da Superliga masculina. Já pela Superliga feminina, a penúltima rodada da fase classificatória terminou neste sábado, jogando como mandante, já classificada para as quartas de final, o Fluminense venceu o Maringá por 3-0, com parciais de 25-20, 30-28, 25-22. Assim, o tricolor garantiu Carioca assumiu a 4ª colocação, que vale a vantagem de mando de quadra no início dos playoffs. E vamos falar agora sobre o COI, porque o boxe está muito perto de ser confirmado nas Olimpíadas de Los Angeles. Presente nos Jogos desde 1904, a modalidade não havia sido incluída no programa para 2028 por causa de escândalos de corrupção envolvendo a IBA, Associação Internacional de Boxe, que perdeu o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional, o COI. Com a entidade máxima do boxe olímpico, depois de reconhecer provisoriamente a World Boxing como a nova federação internacional da modalidade, o comitê exclusivo do COI recomendou nesta segunda-feira a inclusão do boxe nas Olimpíadas de Los Angeles. A proposta vai ser votada pelos membros do COI na sessão 144 da entidade entre os dias 19 e 21 de março. E para finalizarmos, vamos falar de confusão entre torcedores do Flamengo e do Fluminense. Torcedores de ambas as equipes se envolveram em uma briga neste domingo, dia 16, no Engenho Novo, na zona norte do Rio.
Os torcedores dos dois clubes deixavam, né, a comunidade do Rato Molhado quando aconteceu um desentendimento no acesso à rua Souza Barros, principal acesso à favela. Um vídeo que circula nas redes sociais e que vamos mostrar já para vocês, mostra um grupo em torno de 30 pessoas, algumas usando camiseta do Clube Rubro-Negro, mostrando torcedores arremessando objetos em tricolores e correndo. Os envolvidos carregavam pedaços de pau e pedras. Integrantes do 3º Batalhão da Polícia Militar, responsáveis pela região, chegaram rápido ao local para intervir no confronto. E a gente vai mostrar um vídeo para vocês sobre essa confusão. Vai pegar tudo que tiver aí, filho. Aí, ao vivo, ó. Ao vivo. Bom, tá aí para vocês o vídeo da confusão entre torcedores do Flamengo e do Fluminense. Parabéns à Polícia Militar que conseguiu chegar rápido ao local e intervir essa confusão, porque se não fosse isso poderíamos ter até vítimas fatais. Mas parabéns aí à Polícia do Rio de Janeiro por ser ágil no momento da ocorrência e conseguir chegar a tempo no local para dispersar estes vândalos. Bom, vamos seguir aqui o nosso Connect Sport para falarmos de Campeonato Paulista aqui no Connect Sport. Tivemos ontem no Allianz Parque a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista de 2025. Grande vitória da equipe do Corinthians diante da equipe do Palmeiras por 1-0, gol marcado pelo Yuri Alberto no segundo tempo da partida e uma boa vantagem do Corinthians para a partida de volta que acontece na Neoquímica Arena. Vamos iniciar, tá passando aí os melhores momentos do jogo para vocês, uma partida muito movimentada de ambas as equipes, o Corinthians, cada equipe da sua maneira tática de jogar, um Corinthians que procurou ter mais a posse de bola e segurar o ímpeto ofensivo da equipe do Palmeiras, e o Palmeiras que buscou atuando em casa, propôs as ações da partida e criar as primeiras oportunidades, tanto que os números da partida mostram isso. No decorrer do jogo tivemos aí 19 finalizações por parte da equipe do Palmeiras e apenas 3 para a equipe do Corinthians, que foi cirúrgica nessas 3, marcando o gol da vitória. Um primeiro tempo que começou com a primeira chance efetiva do Palmeiras aos 7 minutos de jogo, após um cruzamento pela direita, Facundo Torres apareceu livre na área na finalização e Hugo Souza fez a defesa. A melhor oportunidade do Palmeiras nos 15 minutos iniciais foi aí aos 12 minutos do primeiro tempo. Após uma jogada individual do Estevão, ele acabou mandando a bola para dentro da área, o Hugo Souza acabou espalmando a bola e ela sobrou para o Rafael Veiga, que dentro da área acabou batendo, deslocando o goleiro Hugo, e o Mateuzinho fez a interceptação da jogada praticamente em cima da linha, salvando assim a equipe do Corinthians de um possível gol da equipe do Palmeiras. Depois dessas finalizações com perigo da equipe do Palmeiras, o Corinthians colocou mais a bola no pé, passou a administrar mais o resultado e procurava apenas jogadas ofensivas em cruzamentos e não conseguiu oferecer tanto perigo à meta do goleiro Everton. O Palmeiras ainda teve uma oportunidade aos 35 minutos do primeiro tempo e um chute de fora da área do Estevão, que o goleiro Hugo Souza fez a defesa e a partida terminou empatada no primeiro tempo por 0-0. Na volta do intervalo, o Palmeiras voltou com essa mesma forma tática de jogar, de propor as ações da partida, criou até uma oportunidade aí no segundo tempo na finalização do Facundo Torres, e destacando para vocês que nos acompanham, o Corinthians logo em seguida que conseguiu abrir o placar no decorrer do segundo tempo, após uma falha no meio de campo do Richard Rios, ele acabou perdendo a bola, o Memphis Depay achou o Yuri Alberto dando uma assistência, e o Yuri Alberto dentro da área conseguiu limpar o zagueiro Mikael, batendo rasteiro na meta do goleiro Everton, abrindo o placar para a equipe do Corinthians, o Corinthians fazendo 1-0 no jogo. Depois, a principal chance ofensiva da equipe do Palmeiras foi uma finalização aos 17 minutos do segundo tempo com o Vitor Roque. Ele apareceu livre dentro da pequena área, bateu cruzado e o Hugo Souza fez uma excelente defesa. O Palmeiras ainda chegou a criar uma grande oportunidade, um chute do Estevão de fora da área, mais uma boa defesa do Hugo Souza, e depois na parte do abafo o Palmeiras buscou mais cruzamentos, o Corinthians procurou depois o gol preencher mais o meio de campo, buscar o contra-ataque, chegou até ter uma oportunidade de contra-ataque, mas o Yuri Alberto acabou errando o cruzamento para o Memphis Depay. O Corinthians povoou o meio de campo, procurou segurar o ímpeto ofensivo do Palmeiras, e a partida terminou 1-0
para a equipe do Corinthians. Avaliando o contexto geral, uma boa partida para a equipe do Corinthians. Eu avaliei na sexta-feira e disse que o campeão paulista seria muito o time que soubesse usar o fator casa à sua disposição, e o Corinthians fora de casa já é de se esperar, de um Palmeiras propondo mais as ações da partida, sendo mais ofensivo, e o Corinthians jogando mais de uma maneira cautelosa, de buscar explorar o contra-ataque. Foi isso que a gente viu no decorrer do jogo. O Ramon Dias soube, de certa maneira, estudar a equipe do Palmeiras e soube armar a equipe do Corinthians na parte defensiva, principalmente com Félix Torres e o Gustavo Henrique na jogada aérea, sendo destaque da equipe do Corinthians. O Corinthians povoando bem o meio de campo, conseguindo segurar o ímpeto ofensivo da equipe do Palmeiras, e o Palmeiras, vejo que nesse ano de 2025 o Abel Ferreira ainda não conseguiu extrair o que esse elenco pode oferecer de melhor para essa temporada. Viu o Palmeiras muito na dependência do Estevão. Se o Estevão pega na bola ali, até surgia algumas oportunidades, mas o Angileri ali pela esquerda conseguiu neutralizar bem o Estevão na marcação, mas ele na bola no pé, as oportunidades que ele teve, ele exigiu bem do goleiro Gus Souza, mas apenas ficou muito no Estevão. Fora isso, viu o meio de campo do Palmeiras completamente imponente, com o Richard Rios, com o Rafael Veiga muito encaixotado na marcação do Corinthians. Faltou muita criatividade, a jogada era mais ou menos perceptível para a defesa do Corinthians, de só neutralizar o Estevão. O Vitor Roque ainda é cedo da gente dizer o desempenho dele, já que essa foi a segunda partida dele com a equipe do Palmeiras. Ele até em algumas oportunidades, quando ele teve com a bola no pé, ele até tentou ser criativo, chegou até uma boa finalização nessa batida cruzada que o Souza fez a defesa, mas de resto ele não conseguiu fazer muito pela equipe do Palmeiras. Para esse jogo de volta, é um grande resultado para a equipe do Corinthians, deixando claro que ainda segue tudo em aberto, mas hoje vejo que com essa vitória segue aí 60% a 40% de favoritismo para a equipe do Corinthians. Acho que o Corinthians fez um resultado muito eficiente para essa partida de volta, mas é claro, o jogo segue muito em aberto. O Palmeiras tem totais condições de reverter essa desvantagem na Neoquímica Arena, mas analisando o contexto geral, da maneira tática que ambas as equipes se comportaram na partida de ida, nós podemos ver que o Corinthians tem uma leve vantagem para a conquista do título e já coloca praticamente uma mão na taça, tendo um favoritismo aí de 60% a 40%, na minha opinião, pela maneira tática como atuou nessa partida de ida da final do Campeonato Paulista. Mas o Palmeiras segue tudo em aberto, é um grande time. Se os seus principais jogadores estiverem inspirados, o Palmeiras tem totais condições de fazer uma grande partida na Neoquímica Arena. Então, para vocês que nos acompanham, estes são os destaques aí dessa grande final que aconteceu aí no Allianz Parque. Corinthians 1, Palmeiras 0, gol marcado pelo Yuri Alberto, para vocês que nos acompanham. Bom, meus amigos, estamos na parte final do nosso programa. Chegou aquele momento de avisos para vocês, e a gente sempre está avisando e dando um ênfase aqui a vaquinha que a Júlia Del Prate está organizando. Para quem não sabe, Júlia Del Prate é jogador de futebol feminino, com passagem por Santos e Centro Olímpico. Ela está tendo uma boa oportunidade na sua vida pessoal e também na sua vida profissional de ir para os Estados Unidos, mas tudo requer. A questão financeira requer custos de sair de um país e ir para o outro. A questão de logística envolve custos financeiros, e é por isso que a Júlia Del Prate está organizando essa vaquinha. Ela autorizou aqui nós do Connect Sport a divulgarmos, e por isso estamos dando essa força para ela, para que ela alcance o valor necessário para fazer aí a sua viagem para os Estados Unidos. E vamos passar um vídeo dela neste momento para vocês que estão nos acompanhando pela primeira vez e não está entendendo por que a Júlia está organizando a vaquinha. A gente vai passar o vídeo explicativo dela explicando para vocês neste momento. E aí galera, beleza? Eu sou a Júlia Del Prate, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo Teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro, e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real pra poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá pros Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí pra conseguir esse valor, e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão! E aí galera, beleza? Eu sou a Júlia Del Prate. Passou aí o vídeo explicativo da Júlia Del Prate. Se você quiser fazer sua contribuição, você pode estar acessando o Instagram Del Prate Júlia. Lá no @ da Júlia vai ter o link da vaquinha, que você pode
o link da bio, você pode acessar esse link e fazer sua contribuição. Lá também tem a chave Pix, você pode entrar em contato com a Júlia no direct do Instagram e ela vai explicar para você o melhor jeito de você fazer sua contribuição. Não importa o valor, o que importa é a sua contribuição, é a sua intenção para que a Júlia alcance seu objetivo. Nós aqui do Connect Sport vamos divulgando aí para dar essa força para a Júlia Del Prate. Bom, vamos seguir aqui o nosso Connect Sport antes de encerrarmos para falarmos da novidade que vem por aí, ainda neste mês aqui na Connect Brasil TV, no dia 31 de março, a estreia do programa Esporte é Show. Não percam, em breve, aqui na Connect Brasil TV, Esporte é Show. Aguardem. Isso aí, aguardem, meus amigos, aqui na Connect Brasil TV, programa Esporte é Show, apresentação do Eduardo Araújo, de segunda a sexta-feira, a partir das 6h15 da noite. Então, você é o nosso convidado a ficar antenado aí no YouTube, no Facebook, na Twitch da Connect Brasil TV, para acompanhar o Esporte é Show. Bom, meus amigos, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa segunda-feira. Agradeço imensamente a sua audiência, a sua interação, a todos vocês que nos acompanham ou que ainda vão nos acompanhar. É uma imensa honra e prazer estar na sua companhia. Desde já, sempre pondero para que vocês se inscrevam em nosso canal no YouTube, nos acompanhem também no Facebook e na Twitch e também acompanhem o site connectbrasiltv.com para você ficar bem informado de tudo que acontece na região oeste da grande São Paulo. Agradeço a sua audiência até aqui, desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e quarta-feira estaremos de volta aqui na Connect Brasil TV a partir das 8 horas da noite, trazendo o que há de melhor do mundo esportivo para vocês e também já dando ênfase aí à data FIFA com as eliminatórias sul-americanas, a partida do Brasil contra a Colômbia e também a Nations League. Desejo a todos vocês um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Vamos encerrar o nosso Connect Sport mais uma vez, prestando aí os nossos parabéns aos clubes brasileiros que conquistaram os campeonatos estaduais neste final de semana pelo Brasil. Tivemos aí o Inter sendo campeão gaúcho, quebrando a hegemonia do Grêmio, dando ênfase também ao título mineiro da equipe do Atlético, o título alagoano da equipe do CRB e também o título do Flamengo no Campeonato Carioca. Então vamos encerrar o nosso Connect Sport com a imagem dos clubes brasileiros erguendo a taça aí neste final de semana pelos campeonatos estaduais.